Eu resolvi fazer esse vídeo para poder compartilhar com vocês sobre como eu tenho lidado com meu vício no Instagram, porque eu sei que esse é um problema que não sou só eu que passo, porque eu converso com amigos, com pessoas próximas, tá todo mundo falando do quão tá sendo prejudicial o Instagram na vida. E eu também tô vendo no YouTube esse movimento de todo mundo fazer vídeos sobre indicando sair da rede social, procurar outras formas, focar em outras coisas, porque esse excesso de dopamina não tem feito bem pra gente. E chega um ponto que a gente não consegue mais perceber, né? Porque a gente começa a falar, eu uso o Instagram nos tempos, na hora vaga, no tempo livre, como um hobby, e a gente perde a dimensão do quanto a gente está usando de verdade essa ferramenta, né? Eu falo Instagram porque o meu problema, principalmente, hoje é com o Instagram, que eu venho tentando resolver. Eu adoro a plataforma, eu adoro os recursos, o que ela me oferece, os reels, enfim, aquela dinâmica da rede social que é feita justamente para a gente viciar. Porque os conteúdos, eles não têm fim. Eles aparecem e não terminam. E aí eu percebi que eu estava viciada no Instagram quando eu fui ver meu histórico de horas e eu vi que um dia eu fiquei mais de 7 horas no Instagram. Gente, pensa aí, o dia tem 24 horas e nas 7 horas desse dia eu passei somente no Instagram. Tirando outras coisas que a gente pode fazer no celular, às vezes para assistir um vídeo, assim, praticamente o dia inteiro com o celular e 7 horas no Instagram. Então eu percebi que estava demais. Isso aí provavelmente foi um dia do final de semana, mas durante a semana eu também uso com muita frequência, porque o meu trabalho ele é um pouco mais flexível no sentido de eu conseguir fazer outras coisas. Porque tem trabalho que você entrou ali, você não consegue nem pegar no celular. Eu já consigo, eu tenho esse contato por eu precisar ter acesso ao WhatsApp, mas eu trabalho com edição de foto. E aí eu tô sentada editando e às vezes tá o Photoshop ali, o Lightroom, aquele processinho ali que vai durar 2 minutinhos, 5 minutos. O que eu faço? Eu já pego o celular e já começo a olhar o Instagram. E aí eu vou passando, o processo acaba e eu tô lá no Instagram. E quando eu vejo, já passou um tempo significativo, né, que não era para eu estar ali, já que eu estou no trabalho. E eu comecei a ver que estava me prejudicando de muitas formas. Eu já acordava pegando o celular e ficava ali, ó, 1 hora e meia, sem ter levantado da cama, sem ter ido ao banheiro, sem ter tomado água, sem ter feito nada antes. E eu peguei o celular e fiquei ali um tempo no Instagram. E aí, todo momentinho vago, todo minutinho que eu tinha livre, era no Instagram. E à noite eu chegava em casa, o que eu ia fazer? No Instagram. Então eu estava me tornando ansiosa, porque eu já não estava conseguindo mais administrar meu tempo. Porque é aquela constante sensação que eu não tinha tempo para nada, que eu estava sempre atarefada, que eu estava com aquela sensação que eu estava sempre atrasada, porque de fato eu estava, porque eu acordava cedo, ficava no celular, e aí quando eu resolvia levantar, eu tinha que tomar café correndo, me arrumar correndo para ir para o trabalho, e aí o dia parecia ser menor, e parecia que eu estava sempre cheia, porque o tempo que eu tinha, eu estava no Instagram, olhando olhando a vida de outras pessoas, o que também me deixava ansiosa, porque eu começava a me comparar, porque o Instagram ele tem isso, né, de trazer muitos gatilhos pra gente. Então, eu tava ali no Instagram, começava a ver coisas, porque você não tem um controle do que chega, né? Então, eu começava a ver coisas que me fazia comparar, que me fazia ver que eu não estava naquele nível de vida que as pessoas estavam, né? Que aquele lifestyle, as pessoas sempre mostrando o lado bom, né? Ter muito dinheiro, ter isso, aquele consumismo também. E eu comecei a perceber essa questão do consumismo. Eu querer consumir coisas que antes, às vezes, eu nem pensava em ter. O que eu já entendia que eu não precisava, né? Mas eu comecei a criar uma necessidade em ter certas coisas. Por exemplo, gente, eu comecei a correr. E aí na corrida, né, você precisa de um tênis, vamos dizer a verdade. Você precisa de um tênis bom para você preservar a sua saúde, né, seu joelho, enfim. Mas também não precisa ser um tênis mais caro. Mas aí você vai no Instagram, você começa a ver um vídeo de corrida, e começa a aparecer vários vídeos de corrida. E aí você começa a ver, eu preciso de um relógio,
eu preciso de uma meia, eu preciso de uma roupa, eu preciso de tanta coisa para correr. E aí, sabe, você entra naquele consumismo de precisar sempre ter coisas. Você fala, gente, não preciso ter. Eu preciso ter um short, uma blusa e um tênis e uma meia. E pronto, tá suficiente. Mas o Instagram, ele além de todo o que, né, o Instagram, porque eu falo que é o que eu acompanho. Além de tudo o que estava me causando ansiedade, eu estava dormindo mal, e reflete em tudo, né, gente? Quando você tá ansioso, assim, e aí eu começava a ficar mal, a ficar triste, e ainda tava me aflorando esse lado consumista. E aí eu já tentei de tudo, já tentei várias coisas para poder melhorar isso, sabe? Colocar temporizador, que tem tanto no Instagram, tem o limite, mas simplesmente eu ignorava, né? Colocava o tempo e ignorava. Tem no Android, tem o bem-estar digital também, que você consegue limitar o tempo de uso de tela dos aplicativos também, mas quando dá o tempo, bloqueia, mas você tem a opção de desbloquear, que era o que eu fazia. Eu já baixei aplicativos que para desbloquear você tinha que fazer uma atividadezinha antes e só depois você conseguia mexer. E a ideia era você desistir de abrir o Instagram, porque assim, você vai pegar o celular, vai ter aquela atividade, aí você já, né, desiste ali mesmo. A ideia seria essa, mas o que eu fazia? Eu desinstalava, porque eu falava assim, preciso, porque eu criava, né, necessidades, tinha isso também. Eu falava assim, mas eu preciso entrar no Instagram, tipo, eu não estou entrando à toa, eu preciso, porque eu preciso responder uma mensagem, eu preciso porque eu vi um perfil do trabalho de referência, eu preciso acessar esse perfil como uma inspiração. Então, eu ia criando essas necessidades, então eu falava assim, eu tô aqui, mas eu tô aqui a trabalho. E não é, né? A gente cria isso aí só como uma desculpa mesmo, para a consciência não pesar muito, mas a gente sabe de verdade que tá lá por conta do vício da dopamina que essas redes causam. E antes, eu tinha um TikTok, mas aí eu tava viciada no TikTok e excluí ele, não excluí a conta, excluí só o TikTok e fiquei mexendo nele, assim, muito raramente. Assim, acho que tem mais de um ano que eu nem acesso mais o TikTok. E quando eu entrava era no computador, que às vezes alguém me mandava um vídeo que você precisa ter a conta para entrar. Mas aí, esses dias eu recebi um e-mail que minha conta foi hackeada. E eu falei assim, nem vou criar mais nada, vou deixar pra lá. Até pensei em criar uma conta, postar conteúdos. Mas eu falei assim, eu preciso focar. Ou eu quero YouTube, ou eu quero Instagram, ou eu quero TikTok. Eu não tô dando conta nem de um, né? Eu tô começando agora esse canal no YouTube, né? Eu já tenho um canal que eu posto os meus trabalhos de documentário e quero esse canal aqui ser uma coisa mais de mostrar mesmo os bastidores e um outro lado essa conversa mesmo que a gente tá tendo. E aí eu falei assim, eu não tô dando conta de nada, vou deixar esse TikTok pra lá, já tem muito tempo que eu não mexo. Mas eu, na minha cabeça, achava que o TikTok ele me entregava um conteúdo melhor, mais qualificado pelo meu algoritmo. E o Instagram, eu percebia que não, então eu entrava pouco no Instagram e entrava mais no TikTok. Até eu excluir o TikTok e me viciar no Instagram. E eu adoro meu algoritmo, não vou mentir. Que passa uns vídeos muito legais, tem horas que eu tô só querendo assim desestressar e ver uns vídeos engraçados. Tem uns, gente, que eu adoro. Eu recebo muito conteúdo bom no Instagram também. Mas a gente acaba recebendo coisas que não tem controle, né? Porque você só recebe. Então acaba que passa alguma coisa que não é muito bom e aí ou você tá perdendo tempo com aquilo ou tá te acionando algum gatilho, né? E aí eu entro num conflito. Porque eu quero criar conteúdo pro Instagram, mas eu também quero mexer menos no Instagram. E os conteúdos que eu quero criar é justamente pra gente que tá lá mexendo nesse feed, né, entrando, mesmo que seja pouquinho, mas ser algum conteúdo de valor. Porque eu também fico um pouco assim meio chateada com o Instagram de entrar e às vezes não tem nada que agrega, sabe? Às vezes você fica lá 5 horas e você não consegue aprender nada no Instagram. Então, às vezes, igual eu tô falando assim, às vezes ainda aparece alguma coisa ou outra de conteúdo bom, o que é raro, mas eu falo assim,
sabe aquela sensaçãozinha, valeu a pena. Perdi 20 minutos do meu dia aqui rolando o feed, mas eu vi conteúdo muito bom. Eu queria criar esse tipo de conteúdo que inspirasse pessoas, que inspirasse pessoas a mudarem, a se transformarem, a crescer, a ir atrás do seu sonho, ver uma vida com mais propósito. E quando ela entrasse ali no Instagram, eu estivesse lá com esse lembrete, sabe? Tá na hora, né, de deixar essa ferramenta um pouco de lado e correr atrás dos seus sonhos. Porque dá para administrar, né? Quem tem essa consciência. Tem gente que tá preferindo não ter beleza no Instagram, nenhuma rede social. Eu acho muito válido, mas eu gosto de rede social. Hoje eu digo que eu gosto, porque assim, eu não sei se esse meu gostar é de estou viciada, eu dependo das redes sociais, ou eu realmente gosto da dinâmica de ter uma rede social. E aí, eu já fiz épocas de excluir a minha conta. Excluir a minha conta e eu já fiquei assim quase um ano. Isso eu já fiz umas 2 vezes, de excluir a conta e ficar sem nada. Mas aí o que eu fazia quando eu ficava sem a minha conta no Instagram? Eu me viciava, né, no TikTok, por exemplo, ou eu entrava no Facebook, sabe aquela conta do Facebook que você tem só para fazer anúncio? Eu entrava naquela conta para ficar vendo as coisas no Facebook, de poucos grupos que eu tenho lá, e aí eu ficava horas lá. Tem os shorts aqui no YouTube, YouTube também, você pode viciar no YouTube. Então, eu vi, né, tentei várias coisas, tentei aplicativos que limitam hora, tentei não ter conta no Instagram, mas eu percebo que aí eu vou me viciando em outras coisas, né? Ou eu burlo, tenho esse péssimo hábito, ou me burlar uma coisa que eu combinei comigo de ser 1 hora por dia, eu burlo e fico 3, 4 horas, ou então eu acabo me viciando em outra coisa. Então, o que é que eu pensei para poder melhorar esse hábito e eu não ter que excluir minha conta do Instagram, já que eu pretendo criar esse conteúdo para o Instagram? Eu excluí o Instagram do meu celular. Eu não excluí minha conta, eu excluí somente o aplicativo. E aí eu mexo nele pelo computador. O que é melhor, porque assim, a dinâmica do computador no Instagram não é muito boa. Primeiro que ele não atualiza sozinho. Então, às vezes você entra na mensagem, quando você volta, tá naquela mesma página. Ele não atualiza. Então, você mexe alguma coisinha, abre ali um stories, você volta para o mesmo conteúdo. Então, você acaba não ficando ali muito tempo. Às vezes é horrível, você entra numa notificação, não abre, você entra numa foto para ver comentários, os comentários não abrem. Então, não é uma coisa atrativa que te prende. Aí eu acordo, tô arrumando lá para trabalhar, ligo o computador, porque ainda tem isso, né? Eu tenho que ligar o computador ou o notebook, aí você tem que acessar o Instagram, e aí já dificulta um pouquinho e às vezes eu tenho esquecido de entrar. Eu tenho feito essa dinâmica mais ou menos há 1 mês. E aí o que eu faço? Durante a semana eu não tenho um aplicativo. E aí eu só baixo o aplicativo quando eu quero postar alguma coisa, porque pelo computador não dá para repostar, ou postar nos stories ou repostar. Não tem como fazer isso. Então, quando eu preciso, eu baixo o aplicativo, faço o que eu tenho que fazer e excluo. E eu tenho mexido muito pouco. Um pouquinho ali de manhã, coisa assim, gente, 5 minutos, se for muito. E aí, à noite, eu entro também um pouquinho para olhar, para responder alguma mensagem, ver se tem alguma coisinha. E não consigo ficar muito tempo, porque, igual eu falei, né, não fica um feed atrativo como no celular, que é bem mais fácil. E aí, o que eu faço? Eu, né, como eu falei, durante a semana eu evito ter o aplicativo no celular e mexo somente no computador, e aos finais de semana eu baixo o aplicativo para mexer assim livre, mas tentando ainda me moderar mais assim também, para não também ficar compensar, né? Tipo, se não mexer durante a semana, mas eu fico 10 horas no sábado, né? Aí também não rola. Aí esse final de semana mesmo, no sábado eu nem baixei o Instagram. Eu fui baixar o aplicativo no domingo, 1 hora da tarde, porque eu queria fazer um post. Fiquei o resto do dia com ele e acordei segunda-feira com o aplicativo já mexendo. E eu percebi que minha segunda-feira eu já comecei o dia muito ansiosa. Por quê? Porque a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular e olhar o Instagram. E aí, imediatamente de manhã, quando eu saí para trabalhar, eu já excluí o aplicativo, porque eu falei assim, não vou deixar, porque senão eu vou ficar o dia inteiro mexendo no Instagram com a desculpa de vai ser só um pouquinho, vai ser só para olhar alguma coisa, vai ser só para responder uma mensagem, e eu não queria mais essas desculpas. E aí, o que eu percebi também que eu tenho feito? Viciado um pouquinho nos vídeos do YouTube. Mas
eu acho assim, menos pior, porque assim, é uma coisa controlável. Eu tô ali trabalhando, eu coloco um vídeo para escutar. Eu sei que o ideal também seria eu fazer uma coisa de cada vez, ou só trabalhar, ou só assistir o vídeo. Mas eu gosto de, né, escutar alguma música, um podcast, então eu tô vendo ali os vídeos que eu seleciono, não são vídeos que aparecem do nada para mim já passando. Eu seleciono, eu tenho um controle melhor ali do conteúdo que eu vou receber. Eu já falei que os shorts eu não vou abrir, porque eu tenho medo de começar a ver os shorts e me viciar no Instagram. Então eu me policio a não abrir os shorts. Eu abro os shorts quando eu vou fazer uma pesquisa. Esses dias eu tava querendo ver como que tocava berimbau, mas eu queria um vídeo muito rápido. Aí eu vi que apareceu shorts pra mim. Então eu assisti esses shorts da pesquisa que eu fiz. Mas eu não fico rolando o feed, né, assim, do YouTube, igual no Instagram, e me policio muito para que isso não aconteça. Porque quando eu não tinha o Instagram, eu fazia isso com o Facebook. Eu ficava vendo os vídeos do Facebook rolando assim também, então de nada adianta, né? Mas uma coisa que eu queria muito era substituir totalmente esse hábito do Instagram pelo hábito da leitura. Eu não queria mais, igual eu tô fazendo, né, substituindo o Instagram pelo YouTube, o que tá sendo menos mal. Eu tenho consumido conteúdos melhores, o que tem também me inspirado a criar mais conteúdos aqui pro YouTube. Mas eu também tô com medo de passar muito desse limite, né, de consumir demais também, não ter um controle sobre isso. E eu queria principalmente, em vez de pegar o celular para assistir um vídeo ou pegar o celular para entrar no Instagram, pegar o Kindle, tá até aqui em cima. Eu tenho o Kindle mesmo, deve ter uns 6, 7 anos, e eu queria muito voltar com o meu hábito de leitura que eu tinha de quando eu era adolescente, que eu perdi. E não é nem por falta de tempo, sabe? Porque aquela sensação de que eu não tenho tempo, depois que eu excluí o Instagram do meu celular, ela acabou. Porque eu chego em casa, eu tenho feito uma lista também de atividades para fazer quando eu chego em casa. Então, quando eu chego em casa, antes eu sentava e ia mexer no Instagram. Hoje eu já vou fazer a lista de atividades, porque talvez eu seja um pouquinho viciada em dar checks na lista. Mas enfim, eu tô sendo mais produtiva. Então, eu chego, aí eu arrumo, eu limpo, lavo as vasilhas. Se eu tenho que fazer alguma outra coisa, eu já organizo, já faço minhas marmitas pra semana. E antes, eu ficava no celular. Aí quando eu via já era 10 horas da noite, já tava na hora de tomar banho pra dormir. Eu falava assim, amanhã eu lavo as vasilhas. E chegava no outro dia, era a mesma coisa. E aí eu via assim, tava tudo bagunçado, tudo sujo. E vai me dando aquela angústia, aquela agonia, aquela ansiedade. E eu já decidi que eu não quero mais isso pra minha vida. Então, nesse mês que eu tô sem o aplicativo do Instagram do celular, eu tenho me percebido mais produtiva, mais tranquila, sem aquela sensação de atraso, que eu detesto essa sensação de estar sempre atrasada. Não é aquela sensação de atrasada pra vida, tipo, as pessoas estão conquistando as coisas, eu não. É aquele atraso mesmo de parece que você tá sempre em cima da hora. Você, nossa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que eu tenho que correr pra fazer as coisas, porque eu nunca tenho tempo pra nada, eu não tenho tempo pra estudar, não tenho tempo pra me organizar. E eu não quero mais isso. Eu quero chegar em casa, eu quero poder estudar, eu quero poder criar mais conteúdos assim também, estudar para criar esse tipo de conteúdo. E o Instagram estava realmente atrapalhando a minha vida. E aí, sobre essa questão de mudar o hábito do Instagram agora, vendo um pouquinho mais de vídeo no YouTube, tem uma diferença também, porque os vídeos no YouTube eu coloco mais para escutar. Então eu consigo fazer outras coisas. Eu consigo deixar um vídeo e fazer a comida, lavar uma louça, né? Quando estou lá editando foto, consigo estar escutando o vídeo. E o Instagram, não. Eu preciso estar constantemente com o celular na mão, passando, e eu não consigo fazer nada. Você não consegue cozinhar enquanto você está passando ali, sabe? E aí, o que você faz? No caso, o que eu fazia? Eu ia cozinhar? Não, eu optava por ficar no celular. Já que eu não conseguia fazer as duas coisas, eu optava por ficar lá no Instagram. E pelo menos com o YouTube eu consigo conciliar e fazer. Mas eu também, assim, tô me policiando para poder usar o YouTube de forma saudável. Mas, enfim, depois do meu desabafo, minha confissão sobre como eu estou lidando com o meu vício no Instagram, me diz aí você, como que você tem lidado com as redes sociais? Você também está nesse vício? Você não tem redes sociais? Você também está tentando melhorar
o seu relacionamento com as redes sociais? Me conta aí embaixo, gente. Ó, beijos e até mais.